Posso? Câmera sua, fica à vontade. Oi, eu sou a Lela Batista e esse é meu canal. Se você quer que por acaso eu explico. Eu sou de Recife, moro em São Paulo e tenho prótese mamária, ou seja, silicone. Quer saber mais sobre esse assunto? Continua assistindo esse vídeo e acompanhe. Antes de começar a contar tudo sobre pré-operatório, a operação, como eu escolhi, tudo. Já dá like nesse vídeo, já se inscreve no canal, já compartilha com a amiga que sempre quis colocar, que tem dúvidas, enfim. E se tiver alguma dúvida, presta bem atenção. Você coloca aqui nos comentários que eu respondo tudo depois lá no meu Instagram, no @lela, certo? No Stories e deixo lá nos destaques para vocês verem. Eu coloquei silicone há 10 anos atrás, esse ano completa 10 anos de prótese mamária, aos 21 anos. O que você tá olhando? Nada. Não falei nada. Não tava nem pensando nada. Desde bem nova, eu era muito incomodada com o meu corpo. Eu era até muito magra, e eu acho que até por isso que eu era incomodada. Porque eu era muito magra, mas sempre tive o quadril muito largo. Eu lembro nessa época, acho que eu tinha uma circunferência no quadril de 1,15 m, só pra vocês pensarem direitinho, ter uma noção do meu corpo. Então eu sempre fui muito incomodada, porque eu usava blusinhas P e saia short G. Então era tipo 40 e 44, tipo, era muito desproporcional o meu corpo. Então isso era uma coisa que me incomodava. Só que sempre ficava aquele negócio, não coloque agora, você é muito nova. O peito da mulher cresce até 18. Aí eu esperei até 18. Aí quando eu fiz 18, nada. Eu, gente, mas e aí? Não, é até 21. Eu, tá bom. Aí quando eu cheguei com 21, aí fizeram, não, isso não cresce até agora quando tiver filho e tal. Só que eu não pretendia ter filho nem tão cedo. Então eu fiz, não, gente, eu não vou esperar pra ter filho, porque realmente vai encher, mas depois pode cair, sei lá o que. Tipo, não é isso. Vou colocar logo. Todo mundo na época que me conhecia, tipo, ninguém me apoiava 100%. Tipo, todo mundo é meio tipo, pra quê e tal. Mas mesmo assim eu insisti, juntei meu dinheiro, mísero dinheiro do estágio e fui juntando, terminei acumulando uma graninha e fiz. Pra vocês terem noção, vou falar aqui, mas não adianta porque são 10 anos atrás, são com certeza são mais do que o dobro já. Mas na época eu paguei 6 mil reais pra tudo, pra fazer cirurgia, pra remédio, pra tudo. Tem noção? Vamos lá, linha do tempo, né? Tô tentando... Faz muito tempo construir aqui na minha cabeça. Então, o meu médico escolhido foi Dr. Roberto Braga, lá de Recife, maravilhoso, indico de olhos fechados. Eu conheci ele porque ele era pai de uma amiga minha que já tinha se operado com ele e que várias amigas dela também já tinham se operado com ele. E o resultado tinha ficado incrível. A minha escolha foi ele logo de cara, apesar de que muitas pessoas que tinham colocado na época me falaram, olha, consulta com uns 2 ou 3 pra assim, e ver qual você se sente mais seguro e tal. A luz estourou muito agora. Então muita gente pediu pra eu ir em vários. Eu fiz, tá, eu vou começar. Deixa eu passar aqui. Vou te pegar. No avião. Vamos? Todo mundo falou, se conseguir com 2 ou 3 pra se sentir segura com mais algum e tal, blá blá blá. Então eu marquei logo com ele, que era quem eu conhecia, e depois eu ia marcar com outros. Porém, quando eu fui na consulta, foi tiro e queda. Eu já sabia que ia ser ele, eu me senti muito segura. A minha mãe tinha ido comigo, não tava muito firme nessa história que eu tava inventando também, mas também quando chegou lá, adorou, já queria fazer outras 1000 cirurgias. Todo mundo terminou se empolgando muito nesse meio desse processo aí. Então foi super legal, eu adorei. Logo na primeira consulta ele faz 1000 perguntas e passa alguns exames pra fazer. Não é um processo muito longo, tá? Basicamente eu acho que eu fui na consulta 2 vezes antes da cirurgia. Você fica meio que até, sabe quando você compra passagem, fica tipo, será que tá confirmado mesmo um dia? É isso, é só chegar lá e vai acontecer. Tipo, meu Deus, mas eu só fui uma vez lá, levei os exames, tá tudo certo, pode ir, marcou a cirurgia, tipo, só chegar no hospital agora e vai acontecer. Tipo, meu Deus, que louco. Mas enfim, mas foi exatamente assim. Então ele passou alguns exames, tirou foto do antes. Não tem essas fotos, nunca tive, acho que só vi na consulta, mas enfim.
Antes de eu começar a falar um pouco mais sobre os exames, eu queria antecipar esse primeiro pensamento que você tem que ter sobre o silicone. Se você tá aqui, certamente você quer colocar silicone, ou só porque você é meu amigo e tá me dando esse view aqui, né? Mas enfim, se você quer colocar silicone, uma coisa que eu acho que você tem que pensar é o porquê disso. No meu caso, eu era insatisfeita, eu queria ter meu corpo dessa forma ou da outra. Acho que você tem que pensar o porquê disso. Porque muita gente quer colocar porque a amiga colocou e se empolgou, porque a moda é peito grande, porque a moda é peito pequeno e vai aumentar e vai diminuir. Então assim, eu não sou contra a nenhum procedimento estético. Portanto que isso seja pra te fazer bem. Tanto de forma saudável quanto de forma de autoestima mesmo. Então se isso vai te fazer melhor, se você vai ficar mais segura e mais feliz com isso, faça. Agora dentro da limitação, né? Tipo, sem exageros, tá? Mas se vai fazer feliz, faz. Se é por conta de moda e tal, calma, porque isso é tipo uma tatuagem. Seu corpo nunca mais vai ser o mesmo depois que você fizer isso. Você pode sim tirar a prótese mamária, mas você vai ter que fazer algumas intervenções ali, porque senão o peito vai ficar murcho, porque você tem tirado, tem uma pele aqui, você dilatou, tirou, tá, e essa pele aqui ela não volta pro lugar, entendeu? Ela vai realmente cair, então vai ter que ser uma outra cirurgia. Então pensa muito bem antes de se decidir a fazer isso, tá? O pré-operatório. Os exames que eu tive que fazer, eu vou ler aqui porque foram muitos, tá? Mas eu vou dar uma geral aqui, basicamente pra vocês verem que não é uma coisa muito difícil para você ser aprovada para essa cirurgia. Mas basicamente eu fiz uma série de exames de sangue, exame de urina, raio-x, ultrassom, eletrocardiograma e risco cirúrgico. Eu não sei o nome desse exame, mas tem um que ele também belisca assim, não. Ele fura a sua orelha para ver o quanto de tempo que você sangra ali. Porque o tempo... Obrigada. Coagulação de sangue. É isso. Pra ver se pode ter algum risco nessa cirurgia, tá? Pode ser até essa que seja risco cirúrgico, mas eu não lembro exatamente se era. O médico aprovando, olha, tá tudo certo com suas taxas, você pode, tarará, tarará. Você vai encomendar a prótese. Sim, é você que faz isso. Não é o médico, não é o mocinho que pede. É você que vai atrás da prótese. Normalmente os médicos indicam algum revendedor das próteses e encomenda também, e diz também qual é a marca que tem que ser. E aí você marca uma consulta com essa pessoa, não é nem uma consulta, eu lembro que a mulher foi na minha casa. E aí ela leva uma série de próteses, enfim, pra você ver, pra avaliar, e aí você paga pra essa pessoa a prótese, acho que na época foi 1.800, não vou lembrar exatamente, mas foi em torno de R$2.000 a prótese. Elas têm, a minha era uma marca, que eu não vou lembrar o nome, vou colocar aqui depois do vídeo, vou procurar saber. A minha marca, ela tem garantia eterna. Então, basicamente, se alguma coisa, algum dia acontecer com essa prótese, eu tenho a caixa lá na minha casa em Recife e eles trocam a prótese naturalmente. O que não tem a garantia eterna é a própria cirurgia, porque o seu corpo pode mudar, seu peito pode cair, pode aumentar, pode diminuir, pode fazer mil coisas. E aí, realmente, a cirurgia pode ser que você tenha que fazer depois de um tempo, novamente, tipo, eu tô há 10 anos e não precisei, não sinto necessidade de fazer uma outra. Mas enfim, se eu tivesse engordado muito, emagrecido muito, ou alguma coisa tivesse acontecido, podia ser que eu tivesse que fazer uma nova cirurgia. Então, a prótese tem garantia eterna, a cirurgia não tem. Encomendar a prótese. A mulher foi na minha casa, levou uma série de próteses. E ela falou que o meu médico não gostava muito que você experimentasse a prótese, mas que ela indicava que a gente experimentasse. Então, doutor Roberto, desculpa, eu experimentei a prótese antes. Como é que experimenta a prótese? Você bota uma blusa com um sutiã por baixo e bota a prótese por baixo da blusa. Óbvio que não fica aquele tamanho exato, mas dá pra você ter uma noção do quão grande vai ficar seu peito. Pra você É por isso que o médico não gosta que veja antes. Porque a pessoa vai olhar e vai achar que vai ficar daquele jeito e não vai ficar daquele jeito. Exato. Desculpa, doutor Roberto. Mas enfim, mas eu provei sim. E essa moça até me deu algumas dicas de como eu escolher a prótese. Na realidade, eu não escolho nada. Eu paguei o médico e ele que escolher no fim das contas. Mas eu posso dar uma sugestão, olha, eu queria que fosse em torno disso, para ele ter uma noção de como eu queria. O meu médico específico, ele não coloca uma coisa que ele não acredita. Então, se eu quisesse chegar pra ele e dissesse, olha, eu quero botar 500 ml, eu quero ficar Sabrina Boi Boi. Ele ia dizer, massa, não faço, mas indico esse médico daqui. E aí ele ia indicar um outro médico lá que faria um negócio desse. Indicar esse médico aqui que tem menos escrúpulos do que eu. Mas no caso dele, ele não faz. Ele só faz realmente se for pra ficar uma coisa muito natural. E foi por isso que eu gostei dele e confiei 100% para ele escolher o tamanho que ele achasse que fosse mais natural pra mim.
Ela foi lá em casa, ela levou algumas próteses de até 300 ml, se eu não me engano, acho que ela levou 260, 280 e 300. Eu provei todas e ela me indicou ficar sempre com a maior. Porque ela disse que na hora que você se opera, o seu peito fica um pouco maior, porque tá inchado. Avião passando. Entra aqui, né? Então essa moça, ela me indicou escolher sempre a maior. No caso, não a maior de todas do mundo, mas a maior que ela tinha levado e que o médico tinha sugerido, que era de 300 ml. Por quê? Quando você opera, quando você sai da operação, seu peito está muito inchado. E aí você olha tipo, oh, meu Deus, amei, é isso. Só que depois ele desincha e você fica, poxa, eu queria ele inchado, tipo, volta. Então ela fez, olha, eu aconselho pegar logo maior, porque aí quando você vê ele vai desinchar, mas ainda assim vai estar maior do que você esperava. Sendo assim, eu escolhi a de 300. Porém, eu paguei e ela manda todas pro meu médico no dia da cirurgia. Transtorno da porra, esse negócio. Hã? Transtorno, tem que falar com a É mulher. porque não dá pra descobrir Descobrir o quê? o que funciona mais. Por exemplo, no meu caso... Não, o que funciona mais é o médico ter lá no consultório, lhe mostrar e você escolher. Não, então, vamos lá. Porque no meu caso, eu tinha os dois peitos iguais, tá? Mas tem mulher que tem um peito muito maior do que o outro. Então ele tem que fazer na hora o ajuste, colocar uma Não litra... tô falando o transtorno é, você vai ao médico, aí o médico indica essa mulher, a mulher vai na sua casa, você olha com a mulher, depois a mulher manda pro médico. Era pro médico ter esse negócio no consultório dele, escolher, ó, eu como médico acho do caralho aqui esse fornecedor. Pega todas as possibilidades do fornecedor dele no consultório. Aí ele mesmo faz, entendeu? Ele mesmo Pode indica. ser que hoje em dia seja diferente, tá? Isso é 10 anos atrás também. Eu acho que seria mais prático, assim, como você tá falando também, mas... Um rolê danado pra nada. É. Antes de chegar na cirurgia, eu queria falar sobre medo. Muita gente tem medo de cirurgia, de anestesia, de tudo isso. E eu vou falar um pouco sobre quais eram os meus medos. Eu não tinha medo da cirurgia em si. Na realidade, teve um belo dia, eu acordei e sonhei que não doía. Foi assim que eu sonhei também quando eu coloquei piercing. Eu sonhei que não doía, acordei e fui fazer. Foi isso. Eu sonhei que colocar silicone não doía, não fazia nada. Acordei, vou colocar esse mês. E eu coloquei no mesmo aniversário. Eu sempre tento fazer tudo no mesmo aniversário. E eu coloquei, acho que dia 2 de julho. Eu não tinha medo da cirurgia em si. Meu maior medo era mexer no time que tá ganhando, entendeu? Tipo, meu peito era Quanta normal. humildade. Hã? Quanta humildade. Não é isso. É que meu peito não tinha nenhum problema estético, nem de saúde, entendeu? Então, tipo, não tinha um cisto, não tinha um câncer, não tinha um tumor que tinha que tirar, não tinha nada disso. E também não tinha nenhuma desigualdade a ponto que me incomodasse. Óbvio que nenhuma parte do corpo é igual ao do outro, tipo assim, minha mão não é do tamanho dessa, tipo, a gente não é perfeito. Mas não tinha nada que eu visse, tipo, nossa, esse maior eu não sabia qual era o maior, qual era o menor. Não tinha nada. Então, o meu medo era fazer uma cirurgia, porque eu ia fazer uma intervenção numa parte do meu corpo que não tinha problema e depois, no fim das contas, terminar não curtindo. Já tinha visto vários antes e depois que não tinham ficado legais, não do meu médico, de outros. Mas enfim, sei lá, pode acontecer, cada corpo reage de uma forma. E aí o meu medo era realmente mexer no negócio que tava ok, entendeu? Que não era coisa de saúde, era uma coisa que realmente era só pra eu me sentir melhor. Então meu único medo era esse, que eu não gostasse do resultado final e quisesse voltar e não ia poder. Eu tinha um preconceito muito grande em relação à prótese, porque eu achava que ela ficava dura. Porque sabe o peito da paniquete fica bem redondo assim? Eu vi aquilo ali e achei que ia ficar muito duro, tipo uma pedra. E já me incomodava usar cera de bojo, tipo, eu sabia que as pessoas abraçam e fica parecendo uma parede, assim, sabe? Eu ficava, gente, se eu botar esse negócio vai ficar mais estranho ainda. As pessoas me abraçavam e ficar tipo, o que ela tem aí, velho? Que estranho. Então eu tinha preconceito em relação a isso, mas era só um preconceito. Porque logo depois eu tinha uma amiga que ela tinha colocado silicone pouco antes de eu me decidir. E aí eu pedi pra tocar, pra ver como é que era. E eu fiz assim nela, eu fiz, meu Deus, tipo, é um peito normal, tudo bem, tipo, ótimo. Então foi aí que eu me decidi que realmente tudo bem em relação a isso. Quebrei todo o meu preconceito e tipo, ok, estou segura que vai ficar natural. Acho que o lance das paniquetes que tu falou aí, porque como elas normalmente são pessoas que se preocupam muito com o físico, malham muito, fazem muito exercício, etc., elas têm pouca gordura corporal. Então o peito não tem muita gordura. Sim. Então fica mais ou menos só o formato do silicone mesmo, né? Sim. Imagino, tô especulando que seja isso. Total. Pessoa normal que não vive do corpo assim, não tem essa preocupação
excessivo com o corpo, não malha muito, tem um corpo normal, sim, ela vai ter um percentual de gordura no peito e aí ajuda a deixar ele mais natural, imagino eu. Sim. E que tudo bem, né? Só não era uma coisa que eu almejava. Tô julgando, só tô explicando. É. Agora vamos falar um pouco sobre a cirurgia. Quais foram os procedimentos e quais foram as técnicas que fizeram em mim. Eu sei que eu não fiz nada, eu tava dormindo. Pra começar, a minha anestesia não foi geral, foi local. Não sei se é uma coisa que faz sempre, se são todos os médicos que fazem, se ainda fazem assim hoje em dia, mas no meu caso foi uma cirurgia local. Cirurgia local não. Foi uma anestesia local com sedação. Então, assim que eu entrei no bloco cirúrgico, já me doparam, eu já dormi e depois fizeram anestesia e eu realmente não lembro de nada. Não lembro de ter ficado doida, de ter falado coisa, eu realmente assim, bebê soninho. Não lembro de nada, nada, nada. Sabe que o Michael Jackson morreu disso, né? Deve ter tomado a mesma coisa que ele tomou. Eu teria morrido feliz, tava super feliz que tava indo operar, tipo... Não sei se é propofol não, tá? Se não for... Ah, nossa, mas tem uma curiosidade muito boa, não coloquei aqui, mas tem uma curiosidade muito boa. Eu tinha medo de morrer na cirurgia. Então eu fiz uma carta de despedida pra todo mundo. Nossa, que bad vibe. Eu lembro que eu fiz uma carta para os meus pais, para minhas amigas, fiz carta para minha irmã, enfim, saí fazendo carta para todo mundo. Deixei, antes de sair da sala, fiz, gente, me desculpa, mas eu preciso fazer isso para me sentir um pouco mais segura. Vou deixar umas cartas aqui, tipo, beijo, tchau. Todo mundo tranquilo, né, essa cirurgia. Da carta, chorando. Ai, gente, eu tinha que fazer, velho, eu teria morrido com o ciclo completo, tudo. Quem não quer? Morrer tipo, não, morrer de consciência limpa, entendeu? Porque eu fiz tudo que eu deveria ter feito, tudo certo. Então rolou essa carta de despedida aí. Lembro que no dia da cirurgia eu cheguei no hospital, era tipo às 4h30, 5 da manhã. Morta de sono, mas só pensava, meu Deus, hoje no fim do dia eu vou estar siliconada, que incrível! Eu tava muito feliz com isso. Então eu fiquei esperando lá no meu quarto. Fiquei esperando, a cirurgia teve que atrasar por algum motivo. Então era pra ter começado às 8, começou às 9, 10 horas. Eu errei o cálculo, era pra ter ficado, sei lá, 10 horas sem comer. Eu terminei passando 14 horas sem comer. Então eu só fazia, por favor, me opera logo, eu quero comer. Tava com muita fome. E aí quando deu às 9 horas eu lembro que eu comecei a ficar nervosa por ansiedade e comecei a chorar muito, assim. Mas tipo, não por medo, não por nada, porque realmente eu tava tipo, velho, só me dopa logo e coloca meus peitos, entendeu? Tava muito ansiosa. Então, quando deu às 9, 10 horas, me levaram pro bloco cirúrgico. E aí eu só lembro do Dr. Roberto falar pra mim, você tem alguma preferência da prótese? Eu já deitada, assim. Ele falou, tem alguma preferência da prótese? Que timing, caralho. Aí eu falei, olha, é porque ficam todas lá, fica uma pilhinha assim, ó, de próteses. Mas tu não escolheu alguma mulher antes? Mas eu não podia falar pra ele. Então a mulher fazer o que na tua casa? Eu não entendi. Me dá, eu tinha que pagar pra ela. Então ela foi só ela pegar tinha que o mostrar como é que era. Então, porque tem vários tipos de prótese. Tem bola, tem assim, tem assado, tem vários tipos de prótese. Então ela tinha que me mostrar para eu escolher e ela levar naquele tipo. Tu escolheu o que na hora? Hã? Tu escolheu o que na hora? Eu escolhi o formato. E antes escolheu o quê? Na hora eu escolhi o tamanho. Antes era pra ver o formato, entendeu? Entendi. Que transtorno. Não faz sentido essa logística, entendeu? Você tá dizendo. E aí, na hora da cirurgia, pouco antes de me dopar, o médico falou, olha, tem alguma preferência de tamanho? Aí eu falei, eu queria 300, eu acho que ia ficar legal. E aí ele fez, eu acho muito, mas eu vou decidir, tá? Eu, tá bom. Aí depois veio a enfermeira e fez, se preocupa não, só tem mulher na equipe, a gente vai dar um jeito. Aí eu, tá bom. Aí dormi serena, calma e tranquila, entendeu? E aí eu fui dormir tranquila, não lembro mais nada. E aí eu lembro só que eles me acordaram depois pra ir pra sala de recuperação. E eu tava mega dopada, assim, eu só lembro do meu médico falando, sabe quanto a gente colocou? Aí eu, não, 300, ele, sim, 300, eu, e dormi. Tipo, sabe aquela tartaruguinha de Nemo que fica... A tartaruga de Nemo era outra coisa, não era anestesia, né? A minha era anestesia. Falando um pouco então sobre os procedimentos que foram realizados, eu vou falar aqui. Antes, nessa época, eu via muito o Dr. Ray, ele tava tipo bombando. Que referência. É porque fazia muita cirurgia. Não.
Dr. Ray é o pior do mundo, Eu pelo não amor posso de falar Deus. isso, que se ele um dia assistir, eu ficar muito mal. Não tem problema não, Eu deixa ele gostava do programa dele. Dr. Ray, ficar. adorava Ele é seu péssimo, programa. velho. Enfim, nessa época eu achei muito o Dr. Ray, que era bombação nessa época. Então eu tinha visto muitos tipos de cirurgia já. E eu lembro de um que ele colocava o silicone pelo umbigo. E eu achava aquilo ali o máximo. Porque, não sei se vocês já viram isso aí, mas ele coloca meio que um plástico pelo umbigo, 2 plásticos assim, e bota no peito. E aí começa a encher com silicone e o peito vai tá. É muito engraçado, sério. Mas depois, até conversando com uma médica, eu descobri que isso é uma técnica muito antiga, muito arriscada, porque, enfim, passa pela barriga inteira até chegar no peito. Não é uma coisa muito segura, enfim. Então, ele não fazia esse tipo. Então, o corte da minha cirurgia foi por baixo do peito. Pode ser também pelas axilas ou pela auréola, mas o meu foi por baixo, porque ficava mais natural e mexia menos no peito. Realmente, fica uma cicatriz meio que desse tamanho assim, diria que tem 4 centímetros. Que ele dá um ponto aqui no começo, um ponto no fim e o resto é colado. Achei isso muito tecnológico. Quando eu olhei assim no dia, depois eu fiquei, meu Deus, mas cadê os pontos? Eu imaginava aquele cizinho lá preto e tal, não sei o quê. E não, a maioria das cirurgias hoje em dia, que é uma técnica super antiga, realmente foi colado e ficava com um adesivo por um tempo para poder cicatrizar melhor. Hoje, posso dizer, depois de 10 anos, praticamente não tem cirurgia, ótimo, não tem a cicatriz. Ela listra muito fina, da cor da minha pele, e realmente depois que o peito dá uma caidinha, tipo, ele fica perfeito, tipo, não aparece. Porque a ideia é que realmente a cicatriz fica aqui e o peito cai um pouco e ela cobre, entendeu? Então fica perfeito. Eu realmente fiquei muito satisfeita por ter usado esse método aí. A prótese foi por cima ou por baixo do músculo. No caso da minha, ela foi por cima do músculo, por trás da glândula mamária, tá? Essa forma é a forma mais usada, porque ela fica bem para todos os tipos de corpos. É menos agressiva, tem menos risco de dar errado depois e na cirurgia, é menos invasiva, a recuperação é mais tranquila, porém ela fica um pouco mais fake, dependendo do seu corpo. Se você não tem muito tecido para esticar, ela pode ficar um pouco mais bola, sabe? Mas a maioria das pessoas escolhe justamente por isso, para ficar um pouco mais, tipo, agressivo, vamos dizer assim. Normalmente aqui é por baixo do músculo, é para pessoas mais magrinhas, que não tem realmente de onde crescer tecido, que ele cresce meio que tudo ali. Então isso foi o que eu entendi, eu não sou médica, eu não posso falar sobre isso. Mas enfim, o que eu sei sobre a minha cirurgia é isso, que foi por fora do músculo, e é isso. Sendo por baixo do músculo, a recuperação também é melhor e mais rápida, porque imagina, você tem que descolar todo o músculo da caixa torácica, colocar um corpo estranho ali, nossa, isso aqui tudo fica muito dolorido. No caso do meu, ficou dolorido, claro, mas uma região muito menor e em menos tempo, enfim, bem menos agressivo, realmente. Pós-operatório. Essa é a parte mais importante, praticamente, para a cirurgia ter um sucesso total. Muitas cirurgias são ótimas, mas depois o paciente é meio louco, faz umas besteiras e tal, e termina dando complicação. Já vi muitas vezes amigas minhas de os pontos abrirem depois, ter que voltar, ter que ficar de repouso absoluto, enfim, umas coisas meio drásticas assim, porque ou a pessoa não se comportou por alguma coisa que não deu certo, ou o corpo não reagiu bem. Então é muito importante que o pós-operatório seja cumprido da forma como o seu médico vai passar. Tudo que eu vou falar aqui foi o que o meu médico passou há 10 anos atrás. Pode ser que ele hoje, inclusive, façam coisas diferentes, e pode ser que os outros médicos também façam coisas diferentes desde sempre. O primeiro de tudo é repouso por 15 dias. Acho que esse é o mais difícil, porque pelo menos na minha situação, eu não tive muitas consequências da cirurgia. Então, no primeiro dia eu dormi no hospital, mas eu poderia ter ido pra casa. Eu só fiquei no hospital porque eu já tinha pago mesmo aquela internação ali com a noite, e eu ficaria mais segura se eu ficasse no hospital por conta de alguma coisa acontecer comigo, de eu não virar, porque você não pode dormir de lado, não pode dormir de costas, não pode levantar braço, e eu dormia ou com o braço pra cima ou de lado. Então, assim, eu tinha muito medo de levantar o braço. Eu tava com soro, com dreno, com tudo. Então, assim, eu não me senti segura de ir pra casa no primeiro dia, apesar de já ter sido liberada no primeiro dia. Tudo pra mim foi liberado no primeiro dia, inclusive alimentação, andar. Eu lembro que eu saí da cirurgia, fiquei umas 2 horas na sala de recuperação e depois voltei pro meu quarto. Meus pais estavam enlouquecidos
Porque pra eles não tinham sido 2 horas de cirurgia, mas 4, que eu tava na sala de recuperação, então eles estavam tipo, meu Deus, cadê ela? E eu cheguei num estado meio ruim no quarto. A pessoa tá sem roupa, bloco cirúrgico, a temperatura é bizarramente baixa, você tá cheio de remédio ali, então assim, o frio glacial que eu tava sentindo não é brincadeira. E eu lembro de ficar me tremendo assim no quarto, tipo, mas eu tava bem, não era nenhuma consequência, não foi nada que eu tive de grave, então era realmente só muito frio. Então eu fiquei com muito frio quando cheguei no quarto e tava com muita fome. Na realidade eu achava que tava com fome porque eu tava fazendo um cálculo e eu tava vendo que tava quase 20 horas sem comer. Tanto que quando a enfermeira chegou lá no quarto, ela falou: o que é que você quer comer? E eu escolhi bife, arroz e purê. É uma das minhas comidas favoritas. Falei, nossa, tô louca pra comer. E quando o prato chegou, eu olhei, tive muito desejo por aquele prato. E eu só consegui comer uma garfada. Tipo, minha mãe partiu tudo, colocou na minha boca. Quando ela colocou, eu fiz, eu não vou conseguir comer, eu não vou aguentar. E aí minha mãe ficou tipo, como assim? Eu tava super empolgada, tá com fome, tá sem comer. Só que óbvio, eu tava no soro, e eu tinha muito medo de enjoar e ter que vomitar. Então, tipo, eu tava operada, ia ter que levantar pra vomitar. Então, assim, eu não sou uma pessoa que gosta de vomitar, eu tenho muita dificuldade de vomitar. Então, tudo que eu pudesse fazer pra evitar aquilo ali, eu queria fazer. Então, eu realmente não consigo comer o prato. Meu Deus, são 2 da tarde, eu tô morrendo de fome falando isso. Eu fiquei com muita fome, mas nessa hora eu não consegui comer, então tudo bem, eu tava sendo medicada, tava sendo alimentada de uma outra forma, então tudo bem, não comi esse prato. Mais ou menos, né, assim, só pra pessoas não acharem que o soro é um substituir a refeição. Por favor, não é isso, mas enfim, eu tava sendo sob controle do hospital, né? Então logo depois dessa noite, eles me doparam para eu dormir, porque eu realmente estava muito ansiosa, muito elétrica. E eu lembro que eu tive que tomar 2 remédios para dormir, porque eu tomei um, tinha televisão no meu quarto, eu fiquei assim, ó. E aí quando eles chegaram, tipo, mas você não dormiu ainda? Eu fiz, não, tô nem com sono. Eles, vamos outro. E aí me deram outro, e aí sim eu consegui dormir, mas assim, foi bem difícil eu dormir pela ansiedade, não foi nem pela posição, porque eu realmente não conseguia, eu tinha muito medo de ter que me mexer e tal, e não poder, só que, velho, não dava pra se mexer, eu tava, tipo, toda enfaixada, com dreno desse lado, com soro desse lado, tava, tipo, sabe assim, você nem se sente à vontade de mexer, então, realmente, mexer de posição não era coisa que meu corpo ia fazer naquele momento. Então, passei a noite no hospital, logo de manhã cedo fui liberada pra casa, era a Copa, ia ter jogo do Brasil nesse dia, e eu fiquei em casa, enfim, de boinhas, assistindo. Só que foi muito difícil esses próximos 3 dias. Qual era a Copa? 2000 e pouquinho? São 10 anos atrás? Foi 2008? 2008. Não, Não. Não ia ter Copa não, foi 2010 a Copa, ou 2006. 2004. Há 14 anos. Não. E... A Copa foi 2006, 2010, 14 e 18. Ou 2, né? 94 vai ser campeão. 98, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018. É que se faz... Tá falando que não foi na Copa. Foi a Olimpíada, não? Não foi Copa da Olimpíada Então do Brasil. Ou foi... Pela timeline foi 94, 98, 2002, 2006 e 2010. Era 2019. Menos 10 anos, 2009. Então, foi 2010. Depois. 2010. Enfim, tava rolando Copa esse ano, ia ter jogo do Brasil no dia que eu cheguei em casa. Então, esses 3 próximos dias foram muito difíceis pra mim. Não por dor, não por recuperação, mas porque você não sente nada. Tipo, como eu tava sendo medicada, eu não tava sentindo nada de errado. Tipo, pra mim eu tava saudável, eu tava normal. E isso era uma coisa que, meu médico foi muito perfeito em relação a isso também. Porque tudo ele falava. Então ele falava, olha, podia botar algum soro. Ele, olha, esse soro vai ficar quente no seu corpo. Esse vai ficar gelado. Esse você vai ficar tonta. E esse não sei o quê. Então tudo eu sentia, beleza, era estranho, mas ele tinha me falado, então pra mim era, moça, tá quente, moça, tá dormente. Não, tudo ele me falava antes. E assim também foi no pós-operatório. Então ele falava, olha, você vai se sentir ótima, perfeita, mas você não tá. Tipo, tem um corpo estranho no seu corpo, o corpo tá aceitando ainda, pode ter reação, tipo, não é muito comum, mas sempre tem esse risco. Tudo tem que se ajustar, você tá com pontos, enfim. É um pós-operatório, você tem que ficar quieta. Então, não era repouso absoluto cama, mas o quanto que eu pudesse ficar na cama seria ótimo. E, óbvio, 1000 restrições que eu vou falar logo mais.
Então acho que a parte mais difícil era realmente ter pessoas na minha casa, eu querer fazer tudo, eu, tipo, adoro receber, então eu queria receber bem as pessoas, queria ir em pé, ficar abrindo a porta e sentada na sala com as pessoas. Só que, era muito incômodo pra mim, porque eu sentia um peso muito grande quando eu tava sentada em cima dos pontos, que o ponto é embaixo, a prótese tá em cima, então era tipo um pesão, tipo, a sensação que ia cair, sabe? Eu lembro que no dia que eu operei, eu tava deitada lá na cirurgia e o médico chegou e fez: mas você já andou, né? Hoje eu fiz, lógico que não, eu tô sem comer, tô deitada, eu estou operada, eu não posso andar. E ele: não, pelo amor de Deus, levanta agora e vai andar pelo hospital. Eu: meu Deus, e meu pai me pegou de um lado, minha mãe pegou do outro, eu peguei o dreno, vamos. E a gente saiu andando pelo hospital assim, tipo, meu Deus, eu acabei de operar e já estou andando, tipo, siliconada, como assim? Então foi bem louco, assim, tipo, a recuperação é muito rápida, mas realmente por dentro não é tão rápido, então você tem que ter consciência disso e ficar quietinha mesmo, tá? Bem quietinha. Travesseiro em 45 graus, então eu sempre colocava 2 travesseiros assim para dormir um pouco alta. Isso é até bom, então ajuda na recuperação e ajuda pra você, porque dependendo do seu tamanho, do tamanho da sua prótese, pode até ficar meio sufocante, assim, se você ficar deitada, porque o peso é muito pesado se você ficar muito deitado. Então, se você ficar um pouco mais pra cima, assim, fica um pouco mais confortável. Óbvio, dormir sempre de barriga pra cima, não pode levantar o braço por 15 dias, então na época eu tinha um cabelo muito grande, então eu fazia assim, ó, dividia pra frente, assim, com o braço até aqui, não pode levantar mais que isso. Fazia uma trança aqui e ficava assim em casa, porque aí eu mantinha o cabelo organizado, sem embaraçar e sem bagunçar, sem ter que ficar arrumando ele, ficar 2 tripinhas aqui e é isso, tudo bem. E aí depois você só pode fazer assim, ó. Não pode levantar mais do que o cotovelo, o braço, por 15 dias. Isso é bem chato, principalmente pra tomar banho. No primeiro dia você já pode tomar banho normal, de cabeça e tudo e tal. Só que é muito chato, você não pode lavar o seu cabelo. Então, um dia antes da cirurgia eu fiz uma escova no meu cabelo pra poder ficar limpo e organizado, não ter que ficar mexendo. Então, eu só fazia assim pra trás e tudo bem. Mas você só pode fazer esse movimento aqui com o braço. Não pode dormir de lado por 1 mês. E não pode dormir de bruços por 3 meses. Apesar de que por 3 meses, de bruços, acho que eu demorei até mais pra dormir, porque realmente não é cômodo. Porque tem um negócio ali entre você e o colchão, e que não é um travesseiro, entendeu? Não é muito confortável. E não era a posição que eu sempre dormia, então tudo bem. Mas tem que demorar um pouquinho mais em relação a isso. 1 mês sem dirigir, acho que 1 mês sem fazer alguns tipos de exercício físico, depois os médicos liberam alguns, mas alguns outros acho que demora até uns 6 meses, tipo aquelas caminhas elásticas, não vou saber os nomes porque sou muito fora da fitness, mas enfim, alguns que são mais assim, corrida e tal, que o peito balança mais e tal, tem que ter um pouco mais de cuidado e realmente levar um pouco mais de tempo para voltar esses exercícios. Tomar todas as medicações que eles recomendarem, nos horários corretos. Eu lembro que nos primeiros 15 dias eu acordava a noite inteira para tomar remédio, porque um era de 3 em 3 horas, outro de 8, outro de 4 em 4, outro era 1 vez por dia, enfim. Então eu tomava muito certinho, muito. Tinha uma caixa de remédios assim. E considerem também que é um orçamento extra, porque eu lembro que foi tipo uma cacetada de dinheiro só de remédio pro pós-cirúrgico. Então, fora esses remédios que são para evitar dor, para ajudar na cicatrização, você ainda fica usando a pomada por muito tempo. Eu acho que eu usei a pomada por 6 meses. E essa pomada também vai ser indicada pelo seu médico. Eu não lembro o nome, então não vou nem falar aqui, mas acredito ter sido manipulada. Acredito não, ela era manipulada. Por quê? Dependendo da sua cor de pele, isso vai mudar também. Mas no meu caso, a cicatriz fica vermelha e depois ela fica depois de algum tempo ela fica branca, da cor da pele. Então, ele passou uma pomada para deixar mais fina a cicatriz. Antes para ajudar na cicatrização, aí depois para ficar mais fina. Depois para ficar mais fina, não de largura, mas tipo de profundidade. E aí assim, cada período que eu ia nele, acho que eu ia 1 vez por mês, até por 6 meses. Cada período que eu ia nele, ele ia passando uma pomada para realmente só ir afinando, para engrossando, enfim, fazer tudo aquilo ali para a cicatriz ficar perfeita e realmente sumir depois de um tempo. Então é muito importante que você siga isso bem direitinho, coloque todo dia. É chato, mas é o que vai fazer o resultado ser perfeito depois. E também não pode comer aquelas comidas podres. Remosa. Podre é outra, né? Comida podre certamente é sempre, né? Nunca como comida podre, fica aí o ensinamento.
Então, que é camarão, presunto, todas essas coisas aí. Crustáceo, Porco. presunto, ovo e porco. É isso. Então é sempre bom evitar. E eu sou bem dramática em relação a isso. Como eu não gosto da maioria dessas comidas, eu sou um pouco dramática. Então tudo que ele recomendou um mês, eu passei 3. Camarão, eu lembro que passei 6 meses sem comer camarão. Não sou muito comer camarão, então foi uma coisa fácil pra mim. Mas enfim, leva bem a sério tudo que o seu médico falar pro pós-operatório, porque realmente isso vai fazer muita diferença. Tanto na sua recuperação, quanto no resultado do depois. A real é que esse negócio de camarão, essas coisas. Porque assim, existe o conceito popular, né? Tipo, as pessoas, o camarão é muito bom. O camarão não tem gosto de nada, a real é essa, né? As pessoas ficam nesse hype, nossa, camarão é incrível, não tem mais nada. Camarão, lagosta, nada disso é bom. As pessoas comem ostra, as pessoas comem porque criou-se esse raciocínio que é incrível, mas é real mesmo. Não tem nada, né? Vamos considerar que você tá certo que não tem. Tem uma textura que a textura certo. é boa. Uma textura nojenta, pô, aquela casquinha Tem de gente que queratina. gosta. Né? Enfim, depois dessa polêmica aí, por fim eu gostaria de falar sobre o que eu achei do resultado final. Adorei. Eu amei. Eu fiquei muito feliz, mexeu muito com minha autoestima, tipo, eu me sentia meio que inabalável depois dessa cirurgia, entendeu? Tipo, era como se nada pudesse mexer comigo, nada ia botar pra baixo, tipo, é isso. Porque realmente era uma coisa que eu queria muito. É isso que eu tô falando em relação a você fazer por moda ou por outra coisa. Porque você vai fazer um negócio que é caro, que exige muito de você e pode colocar a sua vida em risco. Porque coloca a sua vida em risco de qualquer forma, né? Porque é uma cirurgia. Você nunca vai ficar satisfeito se não for uma coisa que você realmente quer, sabe? E era uma coisa que eu realmente queria. E eu fiquei muito satisfeita. Eu falava, velho, não tem nada que me abale mais. Tipo, nada vai me botar pra baixo, porque eu tô muito feliz agora com o meu corpo. Só mais uma coisa do pós-operatório que eu lembrei também é que o ideal é que você não mude muito seu corpo depois dessa cirurgia. Então, que você não engorde muito, que você não emagreça muito. De 10 anos pra cá, eu acho que eu engordei de 12 a 15 quilos. Então, hoje, tem uma coisa que é positiva, porque muito do meu peito hoje também já é natural, porque realmente eu engordei muito, tem gordura, enfim, natural. Mas isso corre risco de seu peito cair. Mas já aconteceu, eu tenho amigas que colocaram silicone, depois engravidaram, antes colocaram que estavam grávidas, não sabia, enfim. Várias situações e que estão aí, que não precisaram refazer a cirurgia e tudo bem. Só não é indicado que você engorde tipo 50 quilos, 30 quilos, 40 quilos depois de cirurgia como essa, porque realmente o efeito pode mudar da prótese no seu corpo. E como é que é pra amamentar com silicone? Pra amamentar, mesma coisa, não mude nada, funciona da mesma forma. Tanto a opção de ser por baixo do músculo quanto por cima do músculo, as duas são por trás da glândula mamária, então não impede em nada. Então funciona da mesma forma para amamentar. Fiquei muito satisfeita com o resultado da minha cirurgia. Realmente era o que eu esperava. Era o que eu queria, fiquei muito feliz. Eu lembro que a minha primeira reação foi, eu tava pós-cirurgia, tava com uma faixa aqui. E eu lembro de olhar assim, só que você vê assim, de cima, mulheres, duas montanhas, eu tipo, meu Deus, óbvio que tava muito inchado, então eu deveria estar muito maior do que eu que realmente ia ficar. Mas tipo, só de ver, tipo, aquele Mzinho assim, eu fiquei tipo, meu Deus, eu tenho um peito, como assim? Tipo, eu fiquei muito feliz. Só quem não tem peito e quer muito ter, que entende, eu acho que é essa reação. Mas realmente foi uma felicidade monstra, assim, tipo, eu poderia até estar sentindo dor, sentindo alguma coisa, mas eu tava tipo, eu tô fazendo o que eu quero, eu tô feliz, tipo, foi eu que quis isso, eu que fui atrás disso, então tudo bem. Então realmente eu fiquei muito, 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 muito feliz. Tem mais uma coisa do pós-cirúrgico que eu esqueci de falar. O sutiã cirúrgico, o bizarro sutiã cirúrgico. Ele é tipo um top, tá? E você tem que usar ele direto, 24 horas por um mês. Por um mês você tem que usar ele. Eu lembro que eu acho que eu usei ele por mais de um ano pra dormir todos os dias. Porque eu achava ele muito confortável. Porque como ele é um top, ele prende meio que o corpo até a cintura. Então ele meio que modela tudo, deixa tudo muito firme, tudo no lugar. Então é muito confortável, muito, muito, muito. E até quando você faz a cirurgia mesmo, fica muito confortável. Porque se você tá sem sutiã, fica aquele peso solto ali no seu corpo, realmente incomoda. E ele serve pra, tipo, prender tudo assim e deixar você mais confortável, sabe? Então realmente é feio. Pelo menos na minha época não tinha nenhum bonito, ele é bege, assim, ele não é legal. É feio? Ele é feio. Eu tô colocando ele na top, achei.
Não, ele é um top, ele é tipo... O que foi? Entenderam? Ai, que bizarro! Não é top de topzera. Palhaço. Ele é feio, gente, mas tudo bem. Funcionou, achei que deu muito certo. Fiquei muito feliz com o resultado. Vou deixar sim aqui o antes e depois pra vocês. Mas antes, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, comentar aqui o que vocês acharam. Se tem dúvida, que eu vou responder tudo lá no meu Instagram e vou deixar em destaque dos stories. Sim, qual é o Instagram? @Leila. Vou deixar aqui, óbvio, antes e depois pra vocês, que eu sei que vocês iam querer. Óbvio que não vai ter nudes aqui nesse canal, porque esse é um canal de respeito. Mas já tem umas fotos aí que vai dar pra vocês terem uma noção do que rolou, tá? É isso. Espero que tenham gostado. Beijo, tchau.